Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, faremos uma abordagem a respeito do dióptro plano. Mas, afinal de contas, você já ouviu falar em dióptros? Vejamos aqui alguns exemplos para que você compreenda muito bem esse conceito. Nós temos aqui dois dióptros no primeiro exemplo, que é o ar e a água. Nós temos aqui dois dióptros no segundo exemplo, ar e vidro. E nós temos aqui dois dióptros no terceiro exemplo, que é o ar e o diamante. Então você deve estar pensando, quer dizer que o dióptro é o meio? Perfeito, pessoal. O dióptro ele vai representar um meio no qual nós estaremos fazendo análise da propagação da luz. Porém, não necessariamente os dióptros serão extremamente planos entre si. Nós podemos ter um caso que é a apresentação de lentes esféricas, que são associações de dióptros, que um dos seus lados é necessariamente um lado esférico e o outro pode ser ou não uma superfície esférica, como é o caso da lente plano côncava e da lente plano convexa, que apresentam um dos lados planos e o outro lado, com uma certa curvatura. Então, para que nós tenhamos um dióptro plano, nós temos que ter uma associação de pelo menos dois meios transparentes que promovam a passagem da luz. Então, por isso, a gente vai poder chamar de dióptro todo e qualquer sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, tudo com o intuito de poder analisar o trajeto da luz por meio deles. Como podemos, por meio de um dióptro plano, observar um objeto? Como é que a gente observa? Pessoal, eu vou colocar para vocês duas situações. Aqui eu tenho um índio olhando e tentando fisgar um peixe imerso na água, e aqui eu tenho um indivíduo que dentro da água ele observa a imagem formada por um pássaro, tá? Como é que ficaria basicamente o comportamento? Gente, dentro da água, o objeto ele vai se encontrar um pouco abaixo da própria imagem fornecida. Já se a pessoa estiver dentro da água, o objeto ele vai estar sendo posicionado mais próximo da superfície da água, tá? Do que a sua própria imagem. Então, o que nós notamos, basicamente, é um desvio no trajeto do raio de luz quando ela muda de um meio para o outro, coisa que a gente já estudou isso em duas aulas anteriores e vem se repetindo ao longo dessa aula. Vejamos aqui um exemplo do índio, ó. Como é que o índio vai conseguir enxergar? O raio de luz que vem do peixe, ele passa do meio 1, que nesse caso é a água, para o meio 2, que é o ar. Então, tomemos aqui o meio 1, que é a água, e tomemos aqui o outro meio 2, que é o ar. Perfeito? Então, o que está acontecendo basicamente aqui? Bem aqui eu tenho a nossa reta normal, e quando o raio de luz ele vem do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele tende a se afastar, tá, da reta normal. Então, como o raio de luz se afasta da reta normal, ele acaba projetando o prolongamento dos raios refratados, acabou formando uma imagem que, neste caso, não é a imagem do objeto. Então, essa imagem gerada foi formada pelo prolongamento dos raios refratados. Essa imagem nós denominamos de imagem virtual. Então, o objeto se encontra um pouco mais abaixo da onde ele está conseguindo ser visualizado por esse observador. Tá bom, gente? O mesmo vai acontecer aqui, pessoal, ó. O que esse indivíduo, no fundo, ele está observando seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, ao chegar aqui, opa, errei, né? Errei o trajeto, mas não tem problema, a gente pode refazer. Vamos fazer direto do olho dele para o objeto. Não quer dizer que o raio de luz saia do olho dele, tá, gente? Mas é só uma maneira da gente poder, então, aqui... Olha, o raio de luz, ele veio do ar para a água. Então, como ele está vindo do ar para a água, observe, o raio de luz no fundo, ele está vindo
Vou colocar com outra cor aqui. O raio de luz está vindo daqui, tá? Está vindo daqui, ó. Porém, pessoal, quando ele se depara com a superfície da água, a tendência dele é se aproximar da reta normal. Então, é o que está acontecendo. O raio de luz ele vem do ar para a água, e ao vir do ar para a água, ele se aproxima, né, da reta normal. E ao se aproximar, dará a percepção para esse indivíduo que está dentro da água, que o objeto está mais acima do que ele realmente pode estar enxergando. Bem, aqui eu tenho algumas relações que são fundamentais, onde nós temos aqui um observador, agora, que nota aqui um observador, tá bom? Que vai estar observando o objeto que se encontra dentro da água. Então, o objeto que vem dentro da água, que basicamente acontece, o raio de luz vem dele, e ao passar para o ar, ele tende a se afastar da reta normal, porque ele está vindo do meio que tem maior índice de refração, não é isso aí? O índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. E quando ele veio do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante, qual é a tendência? Ele se afastar da reta normal. E ao contrário, nós temos agora um observador que se encontra, ó, esse observador dentro da água. Então, quando ele vai enxergar o objeto, o raio de luz proveniente do objeto vai vir do ar, que é o meio menos refrigerante, para o meio mais refrigerante. Então, a tendência do raio de luz de se aproximar da reta normal. E ao formar o prolongamento dos raios refratados, haverá então a formação de uma imagem virtual localizada acima da própria posição do objeto. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Só que o objeto está um pouco mais fundo, tá? Em relação à imagem. Então, o que ele vai observar é que aparentemente esse objeto está acima da posição no qual realmente ele está. Então, a imagem formada, ela é uma imagem virtual. Pois, toda vez que a imagem for formada pelo prolongamento dos raios refratados, ela será, sim, uma imagem virtual. Tá? Com isso, pessoal, a gente então estabelece uma relação fundamental, onde a gente vai verificar o seguinte, que existe uma relação entre as razões do índice de refração e a razão entre as alturas do objeto e imagem. Por exemplo, o índice de refração da onde está vindo o raio de luz, então, N vem, significa dizer que é o índice de refração, tá? Da onde vem o raio de luz, vem. E o índice de refração, para onde ele vai? Então, raio de luz vai. Então, fique muito claro isso para vocês, porque ajuda na hora de a gente conseguir resolver os nossos probleminhas. Isso é igual à altura da onde realmente está em relação à superfície da água, né, o objeto, e a altura da imagem em relação também à superfície da água, tá bom? Então, aqui pode ser água, pode ser qualquer outro fluido transparente. Mas, em geral, as questões elaboradas em exames utilizam a água, tá, como fonte, né, de meio que separa, né, do ar, para que nós possamos ter uma observação, tá bom? Então, o raio de luz vem, significa dizer que é o índice de refração vem, é da onde está vindo o raio de luz, tá bom? E o índice de refração vai é para onde está indo o próprio raio de luz. Isso é igual à altura do objeto pela própria altura da imagem. Objeto é onde você vai visualizar, ou seja, onde realmente ele está. Então, seria esta altura, por exemplo, daqui para lá. E a altura da imagem seria essa altura bem aqui, ó, a altura da imagem. O mesmo poderia estar tratando quando o objeto estiver fora da água. Então, aqui seria a altura do objeto e aqui a altura da imagem, tá bom? Bem, agora a gente vai conseguir compreender o porquê do lápis parecer quebrado quando ele se encontra dentro da água. Isso basicamente vai acontecer, pessoal, porque o raio de luz vindo do próprio lápis,
Acompanhe aqui essa reta, não é a nossa reta normal, mas é a reta onde está localizada a ponta do lápis. Ó, onde está localizada a ponta do lápis. Então, eu peguei um raio de luz que vem da ponta do lápis, ele vem da água para o ar, tá bom? E ao passar da água para o ar, ele se afasta da reta normal. Se afastando da reta normal e formando prolongamento do raio refratado, ele vai observar a formação de uma imagem virtual. Então, para ele, o que vai acabar acontecendo é que a imagem vai ser projetada um pouco mais acima do que realmente ela se encontra. Então, essa aqui é a posição real do lápis, mas a gente não vai conseguir enxergar a sua posição real. O que a gente vai enxergar é uma posição virtual ou a própria imagem virtual do objeto. Então, por isso ele vai tender, né, a estar um pouco mais próximo da superfície da água do que realmente ele se encontra, tudo por conta do desvio de raio de luz provocado quando a luz vai da água para o ar. Vejamos então um primeiro exercício para nos ajudar a compreender o que nós vimos na aula de hoje. Primeira questão diz assim: qual alternativa melhor explica o porquê da profundidade aparente da piscina é menor do que a real? Gente, pelo mesmo fato da gente poder observar o objeto mais próximo da superfície da água do que realmente ele está. Então, o que acaba acontecendo é que a luz refletida ou incidente, né, da ponta do lápis, ela acaba sendo emitida para fora, para o observador, e ela acaba sofrendo um desvio. Então, a alternativa correta tem que estar nesse sentido. Letra A diz assim: a luz refletida na ponta, na superfície da água, é perturbada pela luz refletida no fundo da piscina. Nada a ver, pessoal. O raio de luz está vindo da ponta lá e chegando até o olho, senão eu não consigo enxergar. B. A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. Gente, se ela vai refletir, como é que eu vou enxergar, né? Letra C. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre reflexão total. E letra D, não sofre, porque se ela sofresse, ela bateria na superfície e voltaria de novo para o fundo, né? Letra D, a luz refletida pelo fundo da piscina sofre refração ao passar da água para o ar. Perfeito, gente. A alternativa correta seria a letra D de dado. Note que o raio de luz ele vai incidir, digamos aqui, o fundo de uma piscina, né? Então, aqui, ó, o raio de luz vai incidir, digamos que ele consiga atingir o fundo da piscina. O fundo da piscina vai refletir, mas ao se deparar com o ar, que é a superfície de separação entre a água e o ar, você vai notar como se a piscina estivesse um pouco mais rasa do que realmente ela é, por conta da refração sofrida quando ela passou da água para o ar. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos para mais uma, pessoal. Um ponto luminoso encontra-se imerso, né, na água. Então, eu tenho um ponto luminoso que encontra-se imerso na água, em uma piscina totalmente limpa. Então, para poder observar, né, a gente ter melhor visualização do objeto. Quando visto por um observador que esteja fora da piscina, ou seja, no ar, e que olha com uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo da normal, tá, da água, é correto afirmar que, então, basicamente seria isso aqui, ó. Eu tenho, então, a reta normal, tá? E aqui tem um observador, onde, digamos que um raio de luz que vem, forma um ângulo de 45 graus. Então, seguindo a reta aqui, ó, se esse raio de luz seguisse na reta, o objeto
ou melhor, a imagem formada para o observador seria essa bem aqui, ó. Como o ponto luminoso vai estar localizado na água, e esse raio de luz vem da água para o ar, então o raio de luz, ao passar do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante, ele vai tender a se afastar da reta normal. Então ele não pode estar sob esse ângulo de 45. Ele tem que estar um ângulo um pouquinho menor, tá? Ou seja, para que ele se encontre num ângulo um pouquinho menor, ele tem que estar localizado abaixo da própria posição onde nós conseguimos observar. Então aqui, opa, isso aqui seria o objeto, não a imagem seria essa aqui, ó. Isso aqui seria o objeto, tá? Desculpa, pessoal, esse aí seria realmente a imagem, tá? Desculpa, a imagem. Seria a imagem, porém o objeto, que é o que realmente emana a luz, ele estaria um pouco mais abaixo, tá? Igual como nós vimos no exemplo anterior, tá bom? Então, o que a gente vai poder afirmar com relação a esse caso? Letra A, o ponto luminoso parecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está? Não, o ponto luminoso ele vai tender a ficar o quê? Mais próximo da superfície da água. Confere? Letra B, o ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está? Então seria a letra B de bola, pessoal. Vamos ler aqui as demais. Letra C, o fato de a luz estar mudando de meio não interfere na percepção visual do observador? Claro que interfere, tá? Ele vai observar uma imagem que é virtual, não é a imagem real do objeto. D, a luz não irá conseguir ultrapassar da água para o ar? Então, nesse caso, ele está observando, né? Letra E, o ponto luminoso não irá ser percebido pelo observador? Não, ele está dizendo que ele acaba observando, pessoal. Então, é possível, e a alternativa correta seria letra B de bola. Passamos para a próxima. Terceira questão. Um estudante avista um peixe dentro da água. Mais uma questão dentro da água, tá vendo? E faz as seguintes afirmações relacionadas à imagem que observa. Primeiro, a imagem do peixe vista por fora da água é uma imagem virtual? Perfeita, pois é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Confere. Então, afirmação 1 verdadeira. Se a 1 é verdadeira, está no páreo a letra A, está no páreo a letra D e está no páreo a letra E. Está fora B e está fora a letra C, tá bom? Afirmação 2. Por causa da refração da luz proveniente do meio líquido, o peixe parece estar em uma profundidade maior. Não, gente, acabamos de ver que ele está numa profundidade, né? Ele parece estar numa profundidade maior? Não, ele parece estar numa profundidade menor, para quem vai estar observando de fora. Então, afirmação 2, falsa. Sendo falsa, está fora também a B, continua como está aqui, e está fora a letra A, tá bom? Está fora a letra A. Fica no páreo a letra D e letra E. E terceira questão diz assim, os raios de luz que emanam do peixe, propagando-se em direção perpendicular à interface da água, sofrerão refração, mas sua direção de propagação não será alterada? Perfeito, gente, ó. Se o raio de luz que vem do peixe coincidir com a reta normal, ele vai sofrer refração porque ele está passando da água para o ar, ele muda a velocidade de propagação, mas ele não altera a sua direção. Então, a afirmação número 3 ela é correta. A alternativa correta, letra E. 1 e 3 estão corretos. E a última questão de nossa aula de hoje diz assim, um garoto com um olho a 20 centímetros da superfície de um aquário olha para um peixe em seu interior. O peixe encontra-se também a 20 centímetros da superfície da água e a 20 centímetros, de novo, está repetido, né, gente? Está repetido aqui, deixa eu cortar, pronto. Considerando que o índice de refração da água é igual a 4/3, enquanto que do ar é 1, determine letra A
a profundidade em que o garoto vê o peixe. Ou seja, eu quero saber qual é a altura da imagem virtual, pessoal. Então, a altura da imagem virtual, a gente apresentou para vocês uma equação muito importante. Vejamos aqui, então, letra A, que o índice de refração da onde o raio de luz vem pelo índice de refração por onde a luz vai é igual à altura onde o objeto de fato está, dividido pela altura onde você estaria vendo a sua imagem. Primeiro, o que é importante, gente? Vamos ilustrar aqui a situação. Digamos que aqui seja o observador, ele observa o peixe, né? A gente sabe que ele vai observar o peixe a uma altura um pouquinho mais próxima da superfície da água do que realmente ele está. Então, aqui seria a altura da imagem e, digamos, aqui embaixo seria daqui para cá a altura, né, do objeto, tá bom? Do objeto. Então, essa seria a altura de onde ele está realmente e daqui para cá seria a altura da imagem. Então, como foi destacado, a altura do objeto seria de 20 centímetros e a pergunta na primeira seria o item A, qual a altura da imagem, que é a altura de onde o garoto vai estar observando. Primeiro, da onde vem o raio de luz? Está vindo da água. Se ele está vindo da água, o índice de refração da onde vem é a água. Para onde está indo? Para o ar. Tá bom? Então, o índice de refração da água, 4/3, dividido pelo índice de refração da água, que é 1, é igual à altura do objeto, que vale 20, pela altura da imagem. Então, 4/3 dividido por 1 dá 4/3. A gente pode, então, escrever 4/3 é igual a 20 sobre HI, ó. Logo, eu terei 4 vezes a altura da imagem é igual a 60. 3 vezes o 20, 60, não é isso aí? Então, a altura da imagem é 60 dividido por 4, logo 60 dividido por 4 daria igual a 15 centímetros. Então, essa seria a altura que o observador estaria, tá, notando a altura do peixe em relação à superfície da água. Letra B, a altura em relação à superfície da água em que o peixe vê o olho do garoto. Então, observa, eu quero saber, digamos que agora é o peixe que vai olhar, é o peixe que vai olhar, é o peixe que vai observar o olho desse indivíduo bem aqui, ó. Então, é como se o raio de luz viesse de lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, como se o peixe vai estar observando. Então, notamos, neste caso, que quem vai observar agora é o peixe. Então, o peixe passa a ser o observador, tá? Como é que vai se proceder dessa maneira? Ó, pessoal, como o raio de luz, ele está vindo do ar para a água, tá? Então, qual é a tendência? É se aproximar da reta normal, logo ele tem que estar no ar mais afastado. Então, essa aqui seria a altura da imagem, porque o objeto ele vai estar a uma altura um pouquinho menor em relação à superfície da água do que a altura da sua imagem. Então, vai ficar assim, índice de refração da onde está vindo do ar, pelo índice de refração para onde ela está indo, da água, é igual à altura do objeto pela altura da imagem. Então, o índice de refração do ar é 1, que é sobre o índice de refração da água, 4/3, é igual à altura do objeto, 20 centímetros, sobre a altura da imagem, tá bom? Então, a altura dessa imagem vai ser igual. Pessoal, aqui a gente pode conservar primeiro, só para você entender, ó. Então, vamos passar para cá. Vou apagar bem aqui, só para você entender o que eu vou fazer. Eu tenho o inverso de 4/3. O inverso de 4/3 é 3/4, que é igual a 20 sobre HI. Logo, eu terei 3 vezes o HI, que é a altura da imagem,
é igual a 4 vezes o 20, que dá 80. Logo, a altura da imagem é 80 dividido por 3. E 80, você pegar aí 80 e for dividir por 3, o valor encontrado vai dar aproximadamente 26,7 centímetros. Então, o peixe, ele vai observar a formação da imagem do objeto, ou seja, do olho da pessoa, a uma altura de 26,7 centímetros. Então, mostrando para vocês os dois lados da moeda, né? De forma matemática, a gente pode perceber que o peixe estando a 20 centímetros da superfície da água, quando tem o observador de fora, ele observa a 15 centímetros, tá? A 15 centímetros. Confere? E quando eu tenho alguém dentro da água que quer observar fora, observa que o observador está a 20 centímetros, tá, da água. Mas na hora de observar, quem está dentro vai observar o quê? Ele um pouco mais afastado de 20, ou seja, vai observar 26. Ele está acima do que realmente ele poderia estar. Essa seria a formação da imagem, tá bom? Pessoal, então a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido a aula até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.